Olá pessoal do quarto ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Conto de Fada e os Irmãos Grimm. Semana passada nós vimos basicamente quais eram as características de um conto de fada, sua estrutura, o que ele representa, enfim. Nós sabemos que o conto de fada faz parte do gênero textual narrativo e ele tem como objetivo ser moralizante, ou seja, passar uma mensagem, uma lição de moral através de um conto fantástico. Os principais responsáveis pelos contos de fadas, como nós conhecemos hoje em dia, são os irmãos Grimm, certo? E os irmãos Grimm, eles eram dois irmãos, e eles eram alemães, e eles publicaram os contos de fadas mais influentes do mundo. Então, assim, apesar das suas histórias serem definidas hoje em dia como histórias infantis e que tem como público o público infantil e fazer parte da infância, os principais contos dos irmãos Grimm inicialmente eram feitos mais para adultos, certo? Porque eles tinham como foco principalmente um estudo na faculdade. Então, eles começaram tudo isso através de coletando histórias com o povo, certo? Para levar essas histórias para a faculdade e estudarem. Mas esses contos eles foram reunidos e eles tiveram como foco principalmente os adultos, mas conforme o tempo foi passando, ele foi se tornando também uma coleção de histórias para o público infantil, certo? Eles eram realmente inspirados pelo pessoal dos camponeses, enfim, o pessoal que estava mais ligado com a literatura falada, porque a literatura, ela, antes de ser escrita, ela era oralizada, ou seja, era falada, ela era contada, certo? Então eles pegam essas histórias, ouvem essas histórias, escrevem essas histórias da cultura alemã, certo? Como forma de preservar a história de geração para geração, certo? Então foi assim que surgiu os contos de fadas e como representação da cultura alemã, certo? Os irmãos Grimm faziam parte de um movimento conhecido como romantismo. O romantismo não tem nada a ver com romance, na verdade o romantismo é um movimento literário, certo? Que tinha como objetivo ser patriota. E a maneira que os irmãos Grimm acharam de ser patriotas foi principalmente coletar essas histórias do povo para garantir a cultura alemã, prevenir que nada fosse esquecido. Essas histórias vieram principalmente do povo mais pobre, certo? Dos camponeses, mas também havia histórias contadas pelos mais ricos, pela nobresia, certo? Essas histórias se tornaram um marco na cultura popular do mundo todo. Hoje em dia é um marco muito importante essas histórias e elas se espalharam pelo mundo, certo? E influenciaram também outras pessoas a coletarem as histórias do seu próprio povo, certo? Como forma de guardar essas histórias. E os irmãos Grimm, eles preservam essa memória da Alemanha através de documentos antigos, através das pessoas mais pobres, através da história que era contada ao redor da fogueira à noite e a partir daí eles escrevem suas histórias e se popularizam. Suas principais obras dentro dos contos infantis, João e Maria, que é também conhecido como Hansel e Gretel, certo? Que é a história de dois irmãos que são deixados na floresta, que são capturados por uma bruxa que vive em uma casa de doce e a história em si ela é muito popular, certo? E virou um dos contos mais populares deles. Então essa história foi coletada pelos irmãos Grimm, certo? Outra que é muito macabra, que representa que as histórias infantis, esses contos de fadas,
eles não eram coletados com o público infantil, mas sim para o público adulto. É um chamado Os Mensageiros da Morte, certo? Que a morte um rapaz um dia conhece a morte, ele vê a morte e ele pede para a morte avisar ele quando ele morrer, se desse um sinal para ele se preparar. E quando ele começa a adoecer muito, começa a sofrer já na velhice, e a morte chega até a ele e vem buscar ele, a alma dele. Aí ele diz que a morte enganou ele e a morte diz: seu sofrimento foi o seu aviso. Então foi uma maneira de dar essa lição de moral, dizer que a morte é uma questão natural. Enfim, isso mostra que as histórias elas não tinham como foco o público infantil, certo? Que tinha histórias muito macabras. Branca de Neve e os Sete Anões, que foi inspirado numa história real de uma princesa que morreu de causas misteriosas com 21 anos, certo? Em 1533. Enfim, são algumas das histórias que foram popularizadas pelos irmãos Grimm e que tem como base a cultura do povo, que foi coletada por eles, não foi escrita por eles, mas que os autores realmente não são eles só fizeram o registro, certo? Foi dessa maneira que surgiu os contos de fadas e eles são os principais autores dessa leva de conto de fada, certo? Bem, é isso. Próxima semana nós voltamos a discutir um pouco sobre conto de fada, falando sobre a estrutura, como ele é usado enfim, na cultura popular, como lição de moral, enfim. Espero que esteja tudo bem. Até a nossa próxima aula e façam as atividades que vão estar disponíveis no grupo do WhatsApp, certo? Até mais.